as autoridades da mesa, em nome de Vossa Excelência. Saúdo também as excelentíssimas senadoras que aqui estão presentes, saúdo os excelentíssimos senadores, também saúdos a todas e a todos os presentes e os que nos ouvem. Estou aqui, senhor presidente, representando o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, e, atendendo o pedido de sua excelência, digo de antemão que a posição do Partido Socialista Brasileiro é absolutamente contrária a essa reforma trabalhista que é trazida aqui ao exame dessa Comissão de Constituição e Justiça. A posição do partido, então, é essa. Diante dessa posição, excelência, destaco aspectos que são, para mim, extremamente relevantes. Primeiro, a indagação que se tem que fazer, minhas senhoras e meus senhores, é aonde vai levar essa proposta. Se fala numa ponte para o futuro. Será que essa ponte é para o futuro mesmo? Ou é uma ponte para o passado? Na verdade, o nosso processo civilizatório ocidental, ele já passou por essa experiência. Nós todos aqui sabemos que a Revolução Francesa deixou como herança ao século XIX o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico levou ao que Émile Durkheim chamou de verdadeiro caos social, onde o que valia era a livre negociação entre as partes absolutamente desiguais. O primeiro documento, senhor presidente, que questionou essa aparente neutralidade do Estado do século XIX, me refiro, foi a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. E por meio dessa encíclica, o Papa, entrando com a doutrina social da Igreja nesse debate, ele questiona, sim, se cabe essa livre negociação dessa forma. Primeiro, o Papa Leão XIII aponta para o empresariado e diz, olha, você empresário, deve se lembrar que todos nós estamos nesse mundo de passagem. E aos ateus, eu digo, caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada desse mundo, mas você será julgado, dizia o Papa, conforme a fé católica, pela forma como você trata os seus semelhantes, como a forma como você explora desmedidamente os seus trabalhadores. Isso vai pesar na balança, sim. E ele também aponta para o trabalhador e diz, e você, trabalhador, também abra o seu olho, porque o seu coração também será pesado. E quando você se permite aqueles sentimentos menores da natureza humana, como o ódio, a inveja, isso também vai pesar contra a sua reputação. E depois o Papa aponta para o Estado. E você, Estado, tem que sair dessa neutralidade e intervir nessa relação. Vale lembrar que essa encíclica era de 15 de maio de 1891, exatamente 5 anos do massacre de Chicago, que até hoje nós todos nos lembramos no dia 1º de maio, quando comemoramos o Dia do Trabalhador. Então, essa neutralidade do Estado, ela realmente foi questionada naquela época. E o que aponta o Papa Leão XIII com a sua encíclica Rerum Novarum, esse documento é tão importante, senhor presidente, que ele foi lido na sua íntegra, com as suas dezenas de páginas, na inauguração da OIT, em 1919. Tamanha importância, já quase 3 décadas da sua edição. E o Papa Leão XIII mostra que há uma relação desigual nessa balança empregado-empregador, que ela tem que ser equilibrada pelo Estado. E não há necessidade de jogarmos aquele jogo de soma zero, qual seja, de que para aumentar a lucratividade é necessário abaixar o salário. O Papa Leão XIII mostra, esse jogo pode ser jogado com todos ganhando, porque se o trabalhador ganha mais, ele tem uma remuneração satisfatória, o Papa diz que é para que ele possa viver desafogadamente. O que fará o trabalhador com a sua remuneração, o que fará com o seu salário? Ele vai ao mercado. E quando ele vai ao mercado, o comércio vende mais. O comércio vendendo mais, ele tem condição de pagar melhores salários também aos seus empregados. Ele tem condição de abrir novos postos de trabalho. Ele encomenda mais artigos da indústria, encomenda mais artigos do campo. Com isso, o campo vende mais. A indústria também vende mais, tem condição de abrir novos postos de trabalho, melhores condições. E no somatório, todos podem ganhar.
essa proposta, senhor presidente, ela, na verdade, ela milita no sentido exatamente inverso. Exatamente inverso. E ela é inconstitucional, sim. Porque o artigo 7º da Constituição diz, com todas as letras, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, os direitos constitucionais ali estabelecidos, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Quais são esses outros direitos? São os da legislação infraconstitucional. Portanto, a legislação infraconstitucional, ela tem a obrigação, sim, de partir do princípio do direito constitucional do trabalho, que é o princípio da proteção. E o princípio da proteção impõe que essas condições visem a melhoria para o trabalhador. A proposta aqui é exatamente o inverso. É a melhoria para o empregado, para o empregador, como se o custo da mão de obra sendo mais barato, o país fosse se desenvolver. O nosso país tem uma forte vocação para se tornar um país de primeiro mundo. Aqui o sol bate o ano inteiro. Aqui nós temos condições climáticas extraordinárias, nós não temos terremotos, nós não temos problemas dessa natureza. Agora, irá o Brasil para o primeiro mundo, como aquelas nações europeias do século XIX, que enriqueceram absurdo com a produção em escala industrial, mas mantinham uma população paupérrima, com acentuado grau de violência, com desemprego, subemprego? Não, não. O Brasil não tem como, minhas senhoras, meus senhores, ingressar no primeiro mundo sem levar consigo a classe trabalhadora. Se há informalidade, falta fiscalização. O que é que esse projeto trabalha em prol do aumento da fiscalização? Nada. E tem algumas coisas que são inadmissíveis, porque mutila o próprio direito do trabalho como fonte de direito. O direito comum será fonte absoluta subsidiária, quando tradicionalmente há de se consultar se há compatibilidade com os princípios. Princípios sim, porque é a base de qualquer direito. Princípios sim. Não vou ter tempo, senhor presidente, para me alongar, mas descaracterizar como parcela salarial, prêmio, ajuda de custo, vale-refeição, diária, abonos, isso não tem data máxima vênia, o menor cabimento. No nosso grupo de pesquisa no Centro Universitário IESB, tivemos até dificuldade, senhor presidente, de entender trabalhador autônomo, exclusivo e contínuo. Ora, isso é a própria destruição do que caracteriza o vínculo empregatício. Aonde vamos chegar? Vou terminar, senhor presidente, destacando as questões coletivas. Aqui, meu nobre colega bem falou que se apoderam os sindicatos. Isso também discutimos lá no IESB, quando o deputado Rogério Marinho nos honrou com a sua presença lá. E ele disse com todas as letras, não, com a contribuição facultativa, 70% dos sindicatos fecharão as portas. Ora, é isso que se pretende? É a destruição da estrutura sindical? A contribuição sindical, ela é questionável, sim. No mínimo, tem que haver um escalonamento para, num espaço de 5, 10 anos, se possa acabar com ela. Por quê? Porque, senão, não estaremos acabando com a contribuição sindical, e sim com os próprios sindicatos. E com o direito de organização, por consequência. E vejam, vossas excelências, há uma subversão da ordem. O legislado, ele vai ser substituído pelo negociado. Aonde está a regulamentação do inciso 1º do artigo 7º da Constituição, que dá garantia de emprego ao trabalhador? Eu estive vendo, ainda ontem, senhor presidente, o menor índice de desemprego do Brasil, só para concluir, foi em dezembro de 2014, foi outro dia, foi o último mês do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Se chegou a 4,3% de desempregados do Brasil e foi o menor índice que nós tivemos. Hoje nós estamos em 13,7%, 14,2 milhões de pessoas desempregadas. Por quê? Porque falta na nossa legislação a proteção ao emprego. Essa proposta não traz, muito ao contrário. Então se exteriorizam os prejuízos na sensação de crise, rua para o trabalhador.
É essa sociedade que vai construir o país para chegar ao primeiro mundo? Data máxima vênia, não. Por isso, o Partido Socialista Brasileiro, ele defende a rejeição por essa comissão, por ser manifestamente inconstitucional essa proposta, e a rejeição pelo próprio Congresso Nacional. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.